Professor Branco descobriu de repente algo incomum. O novo faxineiro negro do seu laboratório estava lendo secretamente seus livros de medicina. Ao ver o quanto o homem estava concentrado, o professor teve uma ideia. Ele decidiu testar aquele aluno tão dedicado. Apontou para um instrumento ali perto e perguntou o que era. Para sua surpresa, o faxineiro respondeu sem hesitar: manômetro Van Slyke, Neil Gas, senhor. Doutor, o professor mal podia acreditar. A resposta estava completamente correta. Em seguida, pediu para ver as mãos do faxineiro. Após apenas um momento de observação, o professor ficou espantado. Entregou-lhe um par de pinças e mandou que pegasse um tubo de ensaio. Thomas fez isso com facilidade. Então, o professor aumentou a dificuldade, pedindo que ele usasse a mão esquerda, mas Thomas completou a tarefa com a mesma suavidade. Ele ainda pegou uma rolha e vedou o frasco com um giro rápido. Seus movimentos habilidosos encantaram o professor. Nem mesmo os estudantes universitários do professor eram tão capazes. No dia seguinte, Thomas foi promovido a assistente de laboratório. Mas quando sua esposa ouviu a notícia, não houve alegria em seu rosto. O título parecia importante, mas o salário era de apenas $12 por semana. Isso era apenas um terço do que ele ganhava como carpinteiro. Mesmo assim, Thomas valorizava o futuro a longo prazo que aquele trabalho poderia lhe trazer. Querida, é um trabalho importante e é uma oportunidade real. E eu amo o que faço. Thomas não havia se candidatado a esse emprego por acaso. Desde a infância, ele carregava o sonho da medicina. Depois de se formar no ensino médio, trabalhou 7 anos como carpinteiro. Seu objetivo era economizar dinheiro suficiente para entrar na faculdade de medicina. Mas um dia, o banco onde guardava suas economias faliu. Todo o seu dinheiro desapareceu. Sua chance de estudar medicina parecia perdida. Felizmente, por indicação de um amigo, ele encontrou trabalho em uma escola de medicina. O salário era baixo, mas o aproximava do seu sonho. Ele estava disposto a limpar até os canis de cães, se isso significasse ficar perto da medicina. Logo, seu talento chamou a atenção do professor. Promovido a assistente de laboratório, agora ele tinha a chance de aprender de verdade. Com determinação e habilidade natural, Thomas avançou rapidamente. Meses depois, ele finalmente enfrentou sua primeira chance de realizar uma cirurgia. Em um experimento de choque traumático, o professor desenhou uma linha preta em um sujeito. Ordenou que Thomas a seguisse. Thomas realizou o procedimento com precisão. Juntos, o trabalho em equipe levou a uma operação bem-sucedida. Mas quando o professor pediu os registros do trabalho, não encontrou nada. Thomas, sem experiência, não sabia o que era um registrador. O professor ficou furioso, o repreendeu e o expulsou do laboratório. No entanto, depois que Thomas saiu, o professor encontrou seu caderno. Cada passo, cada detalhe da cirurgia havia sido cuidadosamente anotado. Era muito mais detalhado do que qualquer registrador. Só então o professor percebeu que estava errado. Ele correu atrás de Thomas, pediu desculpas e implorou para que ele voltasse. Pela primeira vez, Thomas se sentiu profundamente tocado. Ele perdoou o professor e, a partir daquele dia, tornaram-se uma equipe. O professor era afiado como um bisturi. Thomas era firme e preciso como um par de pinças. No 12º ano, trabalhando juntos, eles fizeram uma descoberta revolucionária. No tratamento do choque traumático, suas descobertas foram levadas rapidamente ao campo de batalha. Incontáveis soldados feridos foram salvos. Um general voltou da linha de frente para agradecer pessoalmente ao professor. Ele anunciou que o professor se tornaria chefe de cirurgia da Johns Hopkins, mas na comemoração, o professor ficou com todo o crédito. Nenhuma palavra sobre Thomas. Ainda assim, Thomas não disse nada. Seu único objetivo era perseguir o sonho da medicina. Pouco depois, eles se mudaram para Johns Hopkins. Para Thomas, aquilo era o templo de seus sonhos. Nos corredores pendiam retratos de lendas da medicina. O professor disse que um dia o rosto dele estaria naquelas paredes. Mal sabia ele que Thomas secretamente desejava o mesmo. Mas ao chegarem, o segurança disse a Thomas para bater o ponto pela porta dos fundos. Ele já estava acostumado a esse tipo de tratamento injusto. Obedeceu em silêncio. Mesmo quando colegas o questionaram por usar um jaleco, ele permaneceu calmo. A discriminação não importava para ele. Aquele era o único lugar onde podia correr atrás do seu sonho. Logo, outros médicos começaram a admirar sua ética de trabalho. Um dia, a doutora Helen conversou com Thomas sobre um problema médico, a síndrome do bebê azul. Ela era causada por defeitos cardíacos congênitos que reduziam o fluxo de sangue para os pulmões. Os bebês tinham o rosto e o corpo com um tom azulado arroxeado. Naquela época, era considerada incurável. A doutora Helen pediu ajuda ao professor. Ele concordou, embora não tivesse um plano claro. Como os corações dos bebês eram muito pequenos, ele sugeriu reproduzir a condição primeiro em sujeitos de teste. Assim, poderiam procurar uma solução. Mas os vasos sanguíneos minúsculos tinham apenas alguns milímetros de largura. A maioria dos instrumentos cirúrgicos
era inútil. Então, o professor pediu a Thomas que usasse suas habilidades de carpinteiro. Ele precisava de um par de pinças em miniatura e de uma máquina de respiração. O que ele não sabia era que Thomas não tinha tempo a perder. Todas as noites após o trabalho, fazia mais 2 horas como reparador para sustentar a família. 3 meses se passaram. Thomas ainda não havia construído a máquina nem reproduzido a condição. Os colegas insistiram para que o professor desistisse. Eles alertaram que não havia precedentes na cirurgia cardíaca. Se desse errado, sua reputação estaria arruinada. Mas o professor apenas disse: "Onde vocês veem risco, eu vejo oportunidade." Sem querer decepcionar, Thomas reduziu seu sono para apenas 3 horas por noite. Finalmente conseguiu transformar uma máquina antiga em um ventilador funcional. O professor sorriu pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, Thomas iniciou o experimento. Naquele momento, um médico chamado Rommel chegou. Ele percebeu o ventilador estranho e as pequenas pinças nas mãos de Thomas. Quando viu Thomas operar de olhos fechados, sua curiosidade virou choque. Thomas apenas disse calmamente: "Foi só prática." Pela primeira vez, ele conquistara respeito com sua habilidade, mas nem todos o respeitavam. Um dia, no refeitório, um reparador zombou dele. Disse que Thomas podia usar um jaleco, mas ainda era apenas um trabalhador de terceira classe, e que o salário dele era $3 maior que o de Thomas. As palavras atingiram Thomas como um tapa. Ele foi direto ao departamento de pessoal para confirmar. A verdade o deixou atônito. Seu título não era técnico de laboratório. Oficialmente, ele estava registrado como faxineiro de terceira classe, ganhando apenas $16 por semana. Era discriminação aberta. Ele não conseguiu mais conter sua raiva. Um dia, enquanto trabalhava, o professor brincou: "Se você matar esse cachorro, eu juro que vou descontar do seu salário." Aquilo foi o limite. Thomas parou o que estava fazendo, tirou o jaleco e foi embora. O professor implorou para que ele ficasse. Disse para ele ignorar o dinheiro e focar no valor do trabalho. Mas Thomas tinha uma família para sustentar. O professor nunca poderia entender essa luta. Depois que Thomas saiu, os níveis de oxigênio do experimento atingiram o ponto perfeito. Isso significava que ele havia recriado com sucesso a síndrome do bebê azul. O professor se arrependeu de não tê-lo impedido. Naquela noite, ele foi falar com o reitor. Insistiu que Thomas valia por 10 estudantes e que, sem ele, a pesquisa era impossível. Comovido pelo pedido, o reitor concordou em mudar as regras. O professor então foi à casa de Thomas. Pela primeira vez em 13 anos, ele contou que havia conseguido um aumento, mais $7 por semana. Os salários passados também seriam ajustados e seu cargo seria elevado a técnico cirúrgico. Thomas perdoou mais uma vez e voltou ao laboratório. Com a ajuda dele, eles testaram com sucesso um método de tratamento. Finalmente, havia esperança para os bebês azuis. Logo, o professor entrou em contato com os pais das crianças doentes. Eles se prepararam para a cirurgia, mas quando ele pediu ajuda, todos os melhores médicos baixaram a cabeça. O risco era grande demais. Até o reitor pediu que ele adiasse, mas o professor se recusou. A criança estava grave demais. Como médico, ele não podia ficar parado assistindo. No dia seguinte, a cirurgia histórica começou. A sala estava cheia de elites médicas ansiosas para assistir. Mas, justamente quando a operação estava prestes a começar, o professor ficou chocado. Thomas não estava na sala. Ele mandou pessoas procurá-lo. E o que descobriram foi um segredo. Um segredo poderoso o suficiente para mudar as 2 vidas para sempre. Quer saber